Imagine acordar em um mundo que você acredita conhecer bem. As potências que dominam a política internacional parecem previsíveis. As notícias que circulam diariamente dão a impressão de que tudo está sob controle. E os mapas que você vê desde criança parecem estáveis, como se nada fosse capaz de alterá-los de forma significativa. Mas ao mesmo tempo em que você assiste a tudo isso pela televisão, existe um país que, em silêncio, sem alarde e longe das manchetes, está construindo algo gigantesco, impressionante e, de certa forma, assustador. O que eles estão erguendo não é apenas uma estrutura, mas sim um marco de poder, tecnologia e estratégia que pode chocar o planeta inteiro quando for finalmente revelado. E a questão é, por que ninguém está falando sobre isso? Ou melhor, será que não querem que você saiba? O que está sendo construído, escondido do olhar comum, é mais do que concreto, aço ou engenharia avançada. É um símbolo de ambição nacional, de rivalidade geopolítica e de uma corrida silenciosa para garantir espaço de influência em um mundo cada vez mais instável. Esse projeto misterioso não aparece nas manchetes diárias, mas esconde por trás de suas paredes e túneis a possibilidade de redefinir a balança de poder global. A sensação é de que, ao olharmos para ele, estamos vendo o futuro, mas um futuro carregado de incertezas, riscos e tensões. Você pode estar se perguntando, como é possível que algo desse tamanho passe despercebido? A resposta está no silêncio estratégico, na forma como regimes e governos conseguem manipular informações, controlar narrativas e manter em segredo aquilo que, inevitavelmente, vai mudar o mundo. Estamos diante de uma obra que não foi projetada apenas para existir, mas para impressionar, intimidar e talvez até ameaçar. Um projeto que representa não apenas o avanço de um país, mas também um recado direto às outras potências. Nós estamos preparados e vocês não fazem ideia do que está por vir. Não é a primeira vez que a humanidade assiste a esse tipo de movimento. No passado, muitas construções grandiosas surgiram com o mesmo objetivo. Pirâmides que simbolizavam poder absoluto, muralhas que protegiam impérios, bases militares erguidas em silêncio durante a Guerra Fria. Mas o que está acontecendo agora vai além de tudo isso. Estamos falando de algo que mistura tecnologia de ponta, engenharia colossal e uma estratégia que vai muito além do que os olhos comuns podem enxergar. Imagine uma instalação capaz de influenciar rotas comerciais, deslocar tropas em velocidade recorde, abrigar tecnologia que o público comum sequer consegue imaginar e, ao mesmo tempo, enviar ao mundo uma mensagem clara. O futuro pertence a quem constrói no presente. E é nesse ponto que precisamos levantar uma pergunta crucial. Qual é o verdadeiro propósito por trás dessa construção? A resposta não é simples, porque envolve uma rede de interesses que vai da economia à segurança internacional. Para alguns especialistas, trata-se de um centro de comando estratégico, planejado para resistir a qualquer ataque e continuar operando mesmo em cenários de guerra total. Para outros, pode ser uma instalação científica, usada como fachada para experimentos que dificilmente seriam aceitos pela comunidade internacional se fossem revelados abertamente. E há ainda quem acredite que se trata de algo ainda mais ousado, uma base híbrida, unindo o militar, o tecnológico e o político em uma só infraestrutura. Independentemente da hipótese que você escolha acreditar, uma coisa é certa: algo está sendo erguido e o impacto será sentido no planeta inteiro. Quando olhamos para as imagens de satélite, vemos pistas que não deixam dúvidas. A expansão acelerada de áreas que antes eram desérticas, a movimentação constante de veículos pesados, as pistas de pouso sendo alongadas em ritmo frenético, a chegada de navios de carga em portos antes pouco movimentados. Todos esses sinais
indicam que o silêncio é apenas parte da estratégia. Quanto menos se fala sobre isso agora, maior será o impacto quando tudo estiver pronto. E é justamente nesse ponto que a tensão aumenta. Porque quando um país constrói algo em segredo, não é apenas para si. É para enviar uma mensagem. É para moldar negociações futuras. Para colocar pressão sobre vizinhos e rivais. Para mostrar que tem recursos, ambição e poder suficientes para mudar o jogo. Esse tipo de ação silenciosa nunca é apenas doméstica. É global. Mesmo que esteja escondida atrás de montanhas, desertos ou mares distantes, o efeito atravessa fronteiras e chega às salas de comando das maiores potências do mundo. Pense em como os serviços de inteligência funcionam. Eles estão constantemente monitorando o planeta, analisando cada metro quadrado em busca de algo fora do comum. Se você acha que não sabem o que está acontecendo, está enganado. Eles sabem. O problema é que muitas vezes sabem mais do que revelam e escolhem o momento certo para expor informações ao público. Por isso, quando você vê uma imagem borrada, uma notícia vaga ou uma reportagem mal detalhada, pode acreditar. É porque existe muito mais por trás e a revelação completa ainda não é conveniente para quem detém o poder da informação. Esse projeto secreto tem gerado especulações de todos os lados. Alguns analistas acreditam que ele pode estar relacionado ao desenvolvimento de novas armas capazes de mudar completamente a forma como as guerras são travadas. Outros sugerem que se trata de uma tentativa de garantir supremacia em áreas estratégicas como o espaço, o ciberespaço ou até mesmo o controle das rotas marítimas globais. O que mais impressiona é a escala. Não estamos falando de algo pequeno, de uma base isolada. Estamos falando de uma rede inteira, conectada, pensada para durar décadas e resistir a crises que sequer conseguimos imaginar hoje. Mas aqui entra uma reflexão importante. Será que a população desse país realmente sabe o que está sendo construído? Será que aqueles que vivem próximos a essas instalações entendem a magnitude do que está acontecendo diante de seus olhos? Ou será que estão tão acostumados ao silêncio, à censura e ao segredo que preferem não perguntar, preferem não se envolver? O mistério aumenta justamente porque a ausência de respostas cria ainda mais espaço para teorias, hipóteses e especulações. E é nesse silêncio que o medo cresce. Porque quando algo é escondido dessa forma, a imaginação humana tende a preencher as lacunas. Se não sabemos exatamente o que é, podemos imaginar que seja qualquer coisa. E quando se trata de geopolítica, a imaginação não é apenas entretenimento. É combustível para tensões, disputas e até mesmo conflitos. O planeta está cada vez mais conectado, mas também cada vez mais fragmentado em interesses nacionais. E é nesse cenário que essa construção misteriosa ganha força. Não importa se está localizada no meio de um deserto inóspito, em uma ilha remota ou nas profundezas de uma cordilheira. O que importa é que, em breve, ela vai impactar rotas comerciais, estratégias militares, acordos diplomáticos e até mesmo a percepção que temos sobre segurança global. E aqui está a grande questão. Quando esse projeto for finalmente revelado, será que estaremos preparados para lidar com as consequências? Porque não se trata apenas de saber o que é, mas de entender o que significa. Significa que o equilíbrio que você acreditava ser estável pode mudar em questão de dias. Significa que alianças podem ser abaladas, que tratados podem perder validade e que a corrida por poder pode ganhar uma nova dimensão. Você já percebeu como na história da humanidade, grandes construções sempre marcam grandes mudanças? Quando bunkers nucleares foram construídos, todos compreenderam que a Guerra Fria não era apenas política, mas também física, concreta. Agora, estamos diante de algo que carrega esse mesmo simbolismo. Um aviso silencioso de que a próxima era já começou.
Mas talvez você ainda não tenha percebido. O silêncio em torno dessa construção é, por si só, parte da estratégia. É um jogo psicológico. Quanto menos se fala, mais as pessoas especulam. Quanto menos se mostra, mais as outras potências temem. Porque, em geopolítica, o desconhecido é sempre mais ameaçador do que aquilo que é claramente revelado. E aqui fica a pergunta que guia todo este vídeo. O que de fato está sendo construído? Será que é uma base militar avançada? Um laboratório secreto? Uma infraestrutura colossal para garantir supremacia energética? Ou algo ainda mais surpreendente que ninguém ousa sequer mencionar em público? Talvez a resposta esteja em fragmentos que já temos, em imagens que mostram túneis sendo cavados em velocidades inexplicáveis, em documentos que revelam contratos bilionários sem explicação plausível, em declarações vagas de autoridades que tentam disfarçar o óbvio. Tudo indica que não estamos diante de uma construção qualquer. Estamos diante de um divisor de águas. E o mais intrigante é que, quando finalmente for impossível esconder, quando essa obra vier à tona de forma incontestável, não haverá mais tempo para se preparar. O mundo apenas assistirá em choque ao anúncio de que algo foi erguido diante de todos, mas ninguém conseguiu impedir. Se o primeiro impacto diante dessa construção misteriosa é a surpresa, o segundo é o medo do desconhecido. Não estamos falando apenas de cimento, aço e tecnologia, mas de intenções ocultas, de cálculos silenciosos feitos em salas onde não entra luz natural e onde cada palavra dita é estrategicamente escolhida. Esse país sabe exatamente o que está fazendo, porque nada desse porte é erguido sem propósito. E se você parar para pensar, a história nos mostra um padrão repetido inúmeras vezes. Grandes construções secretas quase sempre estão ligadas a momentos de ruptura mundial. Quando um império se prepara para expandir, ergue muralhas. Quando uma potência quer consolidar poder, constrói bases. Quando governos querem controlar o futuro, eles constroem silenciosamente, longe dos olhos comuns. Esse caso, no entanto, parece ir além. As informações que vazam, pequenas e fragmentadas, não revelam a totalidade, mas apontam para algo monumental. Relatórios de inteligência apontam que, paralelamente, há uma corrida tecnológica associada a esse projeto. Supercomputadores, inteligência artificial avançada, sistemas de vigilância que podem mapear populações inteiras em tempo real, satélites que vigiam cada metro quadrado do planeta. Estamos diante de uma combinação de infraestrutura física e poder digital que pode, de fato, redesenhar a hierarquia global. Porque não basta erguer paredes e hangares, é preciso controlar informações, rotas de dados, fluxos energéticos. Esse país parece estar juntando todas as peças em um tabuleiro que, quando finalmente for revelado, colocará o restante do mundo em posição de desvantagem. Mas aqui surge uma questão inevitável. Por que manter segredo? Por que não anunciar abertamente o avanço, como tantas outras potências fizeram no passado, para intimidar rivais? A resposta pode estar justamente na estratégia de criar choque. Revelar cedo demais daria tempo para que os outros se preparassem, para que alianças fossem formadas, para que barreiras fossem erguidas. O segredo é a arma mais poderosa dessa construção. Quando for impossível esconder, será tarde demais para reagir. O impacto será imediato, profundo e talvez irreversível. E o mundo já está desconfiando. Não é coincidência que os países vizinhos aumentaram seus orçamentos militares, que, tratados antes ignorados, estão sendo revistos e que a movimentação diplomática tem se tornado cada vez mais intensa. Não é coincidência que satélites de outras nações já orbitam mais vezes sobre essa região,
buscando imagens mais claras, tentando decifrar o que está acontecendo. Não é coincidência que discursos vagos em conferências internacionais deixem escapar sinais de preocupação. O tabuleiro já sente os primeiros efeitos, mesmo sem a revelação completa. Talvez você se pergunte, como tudo isso é financiado? A resposta é assustadora. Relatórios econômicos apontam desvios orçamentários, gastos ocultos sob categorias inofensivas, empréstimos bilionários sem justificativa clara. Tudo indica que há um esforço nacional coordenado para canalizar recursos para essa obra. É como se o país inteiro estivesse, consciente ou inconscientemente, trabalhando para erguer essa estrutura. E isso levanta outra questão. Será que a população sabe realmente o que está financiando? Será que entendem que seus impostos, sua economia e até seus sacrifícios diários estão sendo direcionados para algo que eles mesmos não podem conhecer em detalhes? É nesse ponto que o enigma se torna quase cinematográfico. A ideia de uma construção secreta, em escala tão grandiosa, alimenta teorias das mais diversas. Uns falam em bases subterrâneas, capazes de resistir a ataques nucleares. Outros mencionam laboratórios genéticos avançados, onde experimentos proibidos são conduzidos longe da supervisão internacional. Cada hipótese, por mais improvável que pareça, encontra respaldo em fragmentos de informação, imagens e rumores. E não podemos ignorar um detalhe importante: os locais escolhidos para essa construção. Regiões isoladas, distantes de grandes centros urbanos, mas estrategicamente posicionadas. E aqui surge o ponto de virada. O mundo já não consegue mais fingir que não percebe. Ainda que governos tentem manter silêncio, a internet, os analistas independentes e as comunidades globais já discutem abertamente sobre o que está acontecendo. Cada nova imagem de satélite gera debates. Cada notícia mal explicada vira combustível para teorias. Cada movimentação diplomática reforça a ideia de que algo imenso está prestes a ser revelado. Estamos em um momento de tensão crescente, em que todos sabem que algo existe, mas ninguém pode afirmar com certeza o que é. É exatamente nesse espaço de incerteza cresce o medo, porque o desconhecido é sempre mais perigoso do que aquilo que é claramente identificado. Se esse país estivesse apenas construindo uma usina, todos saberiam como reagir. Se fosse apenas uma base militar, haveria protocolos claros. Mas quando a natureza da obra é indefinida, cada potência cria sua própria interpretação, e cada interpretação leva a uma reação diferente. Uns se armam, outros se aproximam diplomaticamente. Outros tentam infiltrar agentes. O mundo se movimenta em torno de uma sombra. E essa sombra se torna mais poderosa do que qualquer construção revelada. E se você acha que estamos falando de algo distante, engana-se. Esse tipo de construção silenciosa tem impacto direto na sua vida. A economia global, os preços que você paga no mercado, a tecnologia que chega às suas mãos, tudo isso pode ser afetado por um projeto como esse. Porque quando o equilíbrio de poder muda, tudo muda junto. Rotas comerciais podem ser bloqueadas, alianças podem ser refeitas, crises podem ser desencadeadas. O silêncio de hoje pode ser a turbulência de amanhã. O que mais impressiona é a confiança com que esse país parece avançar, como se tivesse a certeza de que ninguém ousaria impedir, de que nenhum rival teria coragem de confrontar diretamente. E essa confiança pode ser ainda mais assustadora do que a própria construção, porque revela não apenas poder material, mas também psicológico. Mostra que eles sabem exatamente o que estão fazendo, que cada passo foi calculado, que cada tijolo colocado representa não apenas engenharia, mas estratégia. E a grande pergunta continua: o que será revelado quando finalmente não houver mais como esconder?
A resposta pode ser a maior surpresa da década. Talvez estejamos diante de um projeto que não apenas choca, mas redefine completamente a forma como enxergamos o planeta. É nesse ponto que o clímax começa a se desenhar. O mundo aguarda, em silêncio, a revelação. E enquanto isso, cada detalhe, cada imagem, cada rumor se torna parte de um quebra-cabeça que ninguém conseguiu montar completamente. Mas uma coisa é certa: quando a última peça for colocada, o planeta inteiro vai perceber que estava diante de algo que mudaria tudo desde o início. O tempo corre e o silêncio se torna ensurdecedor. Os dias passam, os meses avançam e as imagens continuam a se acumular, revelando cada vez mais detalhes dessa construção enigmática. Mas o mais perturbador é que quanto mais se descobre, menos se entende. Cada novo dado não responde às perguntas, apenas gera novas. É como se a própria obra tivesse sido planejada para confundir, para deixar rastros calculados que nos levassem a becos sem saída. Uma espécie de jogo psicológico, em que a dúvida se torna uma arma poderosa contra todos aqueles que tentam decifrar. E é nesse ponto que as suspeitas atingem outro nível. Fontes internas, arriscando tudo para revelar fragmentos de informação, falam em estruturas que não correspondem a nenhuma lógica tradicional de base militar. Há rumores de máquinas colossais, transportadas em partes e montadas em segredo, cujo propósito ninguém ousa explicar claramente. Há relatos de cientistas estrangeiros desaparecidos, vistos pela última vez, próximos às fronteiras do país, como se tivessem sido recrutados ou talvez sequestrados para trabalhar no coração desse projeto. O planeta pode estar prestes a testemunhar não apenas uma construção, mas um divisor de águas. Porque na história da humanidade sempre houve momentos em que uma inovação ou estrutura mudou para sempre o rumo das coisas. A pólvora, a eletricidade, a bomba nuclear, a internet. Cada um desses pontos marcou um antes e um depois. Agora, diante desse silêncio arquitetado, é impossível não sentir que estamos prestes a cruzar mais uma dessas linhas. Mas a pergunta continua martelando. O que exatamente é? Será um centro de comando global, capaz de controlar sistemas inteiros de defesa, comunicação e vigilância? Será um laboratório científico que abrirá portas para tecnologias jamais vistas, mas com riscos que ainda não podemos medir? Cada teoria parece absurda, até que lembramos que, em um mundo de avanços acelerados, o impossível de ontem pode ser a realidade de hoje. E o silêncio oficial só aumenta o pavor. Nenhum comunicado, nenhuma explicação, nenhuma justificativa. Esse país age como se não devesse satisfações a ninguém, como se estivesse acima de qualquer questionamento. Essa postura, por si só, é uma mensagem clara. Eles sabem que o mundo está assistindo, mas não se importam. E isso pode ser ainda mais ameaçador do que qualquer revelação concreta, porque demonstra uma confiança fria, quase arrogante, de quem sabe que já está em vantagem. Enquanto isso, os outros países tentam se preparar. Movimentações militares aumentam. Tratados secretos são assinados, alianças improváveis começam a se formar. É como se todos já estivessem aceitando que em breve haverá um choque inevitável. O tabuleiro global está em plena reorganização, mesmo antes da peça central ser oficialmente revelada. É o medo que move os jogadores, e esse medo já está mudando o futuro. E você que está ouvindo essa narrativa, talvez sinta exatamente isso agora. Uma mistura de fascínio e apreensão. Porque, no fundo, o que mais assusta não é a construção em si, mas a incerteza do que ela representa. Sabemos que algo imenso está sendo erguido, sabemos que há recursos colossais investidos, sabemos que existe uma intenção clara de manter tudo em segredo, mas não sabemos quando, como e em que escala o mundo será impactado. Esse é o tipo de suspense que não se limita a um filme ou a um livro. É o suspense real,
que paira sobre todos nós. E o momento da revelação pode estar mais próximo do que imaginamos. Imagens de satélite recentes mostram movimentações intensas, como se a fase final da obra estivesse em andamento. Áreas sendo cobertas para esconder o que está prestes a surgir, atividades noturnas que não param nem por um segundo. Algo grande está chegando ao fim, e o que for apresentado ao mundo pode ser definitivo. O que acontecerá quando os portões se abrirem? Quando as imagens oficiais finalmente escaparem do controle? Talvez vejamos uma estrutura tão avançada que fará parecer que estamos décadas atrasados. Talvez uma arma silenciosa, mas devastadora, capaz de redefinir a ideia de segurança. Ou talvez algo que não é apenas militar, mas tecnológico, científico ou até mesmo energético, que poderá colocar esse país como dono absoluto do futuro. O fato é que estamos à beira de uma revelação que não poderá mais ser ignorada. E aqui está o verdadeiro clímax. O choque não virá apenas do que veremos, mas do que isso significará para todos nós. Cada país reagirá de uma forma, e essa reação pode desencadear crises sem precedentes. O equilíbrio atual deixará de existir, e um novo mundo começará a ser desenhado diante de nossos olhos. Um mundo em que a potência que construiu em silêncio terá colocado todos os outros em posição defensiva, obrigados a correr atrás do atraso, talvez sem nunca conseguir alcançar. Agora pare um segundo e pense. Você está diante de uma história em andamento. Uma história que em breve terá um desfecho parcial, mas cujas consequências se estenderão por décadas. Você está vendo em tempo real o nascimento de algo que mudará a forma como entendemos o poder, a segurança e até a sobrevivência no planeta. O silêncio de hoje será o estrondo de amanhã. E quando isso acontecer, não haverá como dizer que não fomos avisados. Por isso, se esse conteúdo fez você refletir, se despertou a mesma inquietação que já mobiliza governos, analistas e milhões de pessoas ao redor do mundo, deixe sua opinião nos comentários. O que você acha que está sendo construído em segredo? Será uma arma, um projeto tecnológico, uma obra energética ou algo ainda mais surpreendente? Sua visão pode abrir discussões que nos ajudem a entender melhor o que está por vir. E claro, se você quer continuar acompanhando revelações como essa, onde cada detalhe oculto é transformado em narrativa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque o que está acontecendo agora é apenas o começo. O futuro está sendo construído diante de nós, em silêncio, e você vai querer estar aqui quando o próximo segredo for revelado. E não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda a fortalecer a nossa comunidade, a espalhar essa investigação e a garantir que mais pessoas tenham acesso a esse mistério global. Cada interação sua fortalece nossa busca por respostas e nos mantém unidos nesse momento em que a verdade está escondida sob toneladas de concreto, aço e segredos. Então, prepare-se. O mundo está prestes a mudar e nós estaremos aqui para acompanhar cada passo desse caminho. Porque no fim, a pergunta não é mais se vamos descobrir, mas quando. E quando esse momento chegar, tudo o que acreditávamos estar sob controle pode simplesmente desmoronar. O silêncio terminará e o planeta inteiro ficará em choque.